Nestes últimos dias tem estado a haver uma grande confusão na comunidade portuguesa de Dragon Ball e muito por causa de um comentário feito pelo dobrador da voz do Goku, o Henrique Feist, e muita gente não gostou nada do que ele escreveu neste comentário, inclusive eu, apesar de ele estar a dar a sua opinião neste comentário, eu acho que ele não o fez da maneira correta e a meu ver ele pôs em causa o profissionalismo de tanto os dobradores japoneses como também toda a equipa que produz as dobragens de Dragon Ball Super lá no Japão. Bem, mas vamos falar disto mais à frente a seguir à intro, então sem perdermos mais tempo, para lá para o vídeo. Para percebermos toda esta confusão, precisamos de ler o tal comentário feito pelo Henrique Feist e ele disse o seguinte: Pessoal, enquanto dobrador da série Dragon Ball, há algo que eu já não aguento mais não dizer. Estou farto de ler que o japonês é o melhor. Respeito todas as opiniões desde que sejam fundamentadas e credíveis. Ou andam a ver uma série que eu desconheço, ou então não percebem mesmo nada ou pouco. Têm ideia de quanto tempo demorámos a dobrar por causa da merda do japonês? Já se aperceberam do mal dobrado que é? Já se aperceberam que muitas vezes nem as frases estão síncronas com a boca do boneco? Já perceberam que muitas vezes o texto é pouquíssimo e o boneco continua a abrir e a fechar a boca sem nada para dizer? Ou até vice-versa? Mas pronto, se perceberam e mesmo assim dizem que é melhor, fiquem com os japos à vontade que eu fico com os meus colegas dobradores tugas que têm algum brilho no seu trabalho. E ao ler este comentário eu percebi que este comentário foi feito um pouco de cabeça quente e que ele deve ter levado com muito hate de alguns putos burros que só sabem dizer mal sem ter qualquer tipo de razão. E eu percebo que ele queira deitar tudo cá para fora, mas acho que não foi a melhor maneira de o fazer, até porque ele disse que a dobragem japonesa é uma merda e logo aí fiquei um pouco indignado e triste ao mesmo tempo porque é muito mau, e especialmente vindo de um profissional da área dizer uma coisa destas, a mesma coisa que muito provavelmente lhe disseram a ele, que a dobragem portuguesa é uma bosta e tudo mais, e ele aqui diz basicamente a mesma coisa acerca da dobragem japonesa, o que é triste na minha opinião. Mas tirando isto, não deixa de ser a opinião dele acerca da dobragem japonesa, e quanto a isso não se pode fazer nada porque cada um tem os seus gostos, e se ele não gosta da dobragem japonesa está no seu direito, mas dizer que é uma merda aí já está a agir mal, porque há muita gente que gosta e não tem culpa dele não gostar, e eu próprio gosto muito da dobragem japonesa e senti-me muito indignado quando li isto, porque ao dizer que a dobragem japonesa é uma merda, está a desrespeitar o trabalho da equipa de dobragem de Dragon Ball Super lá no Japão. E o único argumento que ele dá neste comentário é justificar o porquê da dobragem japonesa ser uma bosta, é do boneco continuar a mexer a boca e já não haver mais falas, ou as falas não estarem nos timings perfeitos, o que eu não desminto porque lembro-me de parte em que isso aconteceu realmente, mas numa dobragem não é só isso que conta e eles sabem muito bem disso. Um dobrador tem que interpretar a personagem, dar-lhe vida a partir da sua voz, não é ler um texto e bater certinho com a boca do boneco. E ainda por cima em Dragon Ball, em que existe um grande desenvolvimento dos personagens ao longo da história, não se podem limitar só a fazer isso. Têm que interpretar os personagens e isso falta muito na dobragem portuguesa, além de meterem vozes nos personagens que não têm nada a ver com elas. Em séries tão grandes como Dragon Ball e muitas outras, deveria haver um maior controle sobre tudo isto que acontece nas dobragens, seja em termos de interpretação, seja em termos de seleção de vozes, seja até em termos de traduções e guiões, que neste torneio do poder a coisa está má mesmo. E agora já no final deste comentário ele disse: se perceberam e mesmo assim dizem que é melhor, fiquem com os japoneses que eu fico com os meus colegas dobradores tugas que têm algum brilho no seu trabalho. E isto aqui dá a entender que os japoneses não têm brilho no seu trabalho, não têm amor pela sua profissão. Como é que ele pode inferiorizar tanto o trabalho dos dobradores do Japão? Quer dizer, não achei aceitável uma frase destas ter sido dita por um dobrador tão experiente como o Henrique, e não acho que por ele ter sido atacado por haters ele tenha de inferiorizar o trabalho dos japoneses para contra-atacar esses mesmos haters. Esta é a minha opinião acerca do comentário do Henrique Feist. Não acho que ele agiu bem de todo, mas compreendo que ele estivesse muito irritado com os haters e pronto, largou aqui uma bomba. Foi até notícia não só em Portugal, mas chegou a ser muito falado em outros países, e eu com isto não estou a querer atacar ninguém, como é óbvio, estou simplesmente a dar a minha opinião, até porque eu considero o Henrique Feist um dos melhores dobradores de Portugal e sei que ele é muito talentoso no que toca à sua profissão, e como já disse, acho que foi um comentário muito infeliz da parte dele, mas todos nós erramos e espero que tudo fique bem e que haja mais respeito pelo trabalho de cada um, seja com os portugueses, seja com os japoneses, seja com quem for. Depois tivemos o post do João Loi, que é o dobrador do Vegeta, que deu também a sua opinião, e ele disse o seguinte:
Eu, João Loi, informo que, como já devem ter percebido, nunca mais comentei qualquer coisa vai para 3 meses. Tenho a certeza que estes 50, repito, 50 meninos que criticam tudo e todos só o fazem porque querem o nosso lugar. Vou mais longe, o sonho deles é serem dobradores e portanto disparam em todas as direções. Para os que não percebem português, eu dou uma ajuda. O que o Henrique respondeu depois de ler vários insultos à nossa dobragem foi que a dobragem japonesa é pior que a nossa. E eu concordo, repito. Dobragem. Depois até podem gostar mais da representação dos atores japoneses e isso tanto eu como o Henrique respeitamos. Agora dobragem que é acertar as frases com os batimentos das bocas, nós fazemos muito melhor. E por fim dizer, pensam que com tudo isto nos afastam da série e que assim podem ter alguma hipótese de ocupar o nosso lugar? Desistam, isso nunca irá acontecer. Para os outros milhares de fãs saudáveis da Carola, cá estarei para vos responder e abraçar sempre. Abraços do Vegeta, João Loi. Eu gostei muito da atitude de João Loi neste post porque mostrou como é que se deve falar o que se tem a falar sem inferiorizar o trabalho dos outros, neste caso sem inferiorizar o trabalho dos dobradores japoneses, e pelos vistos ele sabe bem quem foram as pessoas que foram insultar a dobragem portuguesa e pelos vistos foi isso que deu origem ao Henrique vai se explodir daquela maneira. E para vos ser sincero, eu acho que o que o João Loi disse aqui é verdade, porque só pessoas com dor de cotovelo iriam insultar o trabalho dos outros. Uma coisa é não gostar da dobragem, outra coisa é ir insultar a dobragem para mandar abaixo. É ridículo. Eu posso dar o meu próprio exemplo, eu não gosto da dobragem portuguesa de Dragon Ball Super, mesmo. Eu acho que lá na saga do Goku Black houve uma melhoria significativa, mas de resto não gostei nada. E gostos não se discutem, mas só por não gostar não quer dizer que eu tenha o direito de insultar seja quem for, só porque eu não gosto do resultado. Bem, seguindo aqui o post, houve aqui um erro que eu acho que é um dos grandes problemas da dobragem portuguesa de Dragon Ball, que é exatamente a dobragem, não é? O conceito de dobragem que o João Loi dá aqui está errado, a meu ver, porque ele diz que a dobragem é fazer coincidir as falas com os tempos da boca dos bonecos, o que na verdade eu não acho que seja bem assim. Isso é de facto uma parte essencial nas dobragens, mas um dobrador é um ator de voz, ou seja, ele dá a sua voz para um personagem e tem de interpretar esse personagem de acordo com a sua personalidade, a sua história, entre muitas outras coisas que moldam esse personagem que vai ser dobrado. O que um ator normal, por exemplo, faz numa novela, mas no caso de um ator de voz, ele tem de fazer isso a partir da sua voz que irá passar para o boneco. E isto em Dragon Ball Super aqui em Portugal, a meu ver, é feito de uma maneira muito pobre. Os personagens quase não têm a personalidade que deveriam ter. Nota-se que o Dragon Ball Super dobrado em português de Portugal é muito lido e pouco interpretado. Agora que eles acertam nos tempos, isso acertam e é uma coisa que eles mais se orgulham e dou-lhes todo o mérito, mas os timings não são tudo. Eu até gostava de vos mostrar aqui um pouco de uma demonstração de dobragem dos dobradores de Shingeki no Kyojin lá no Japão, a fazerem a dobragem ao vivo, para verem como é que eles interpretam os personagens, e quem vê o anime sabe o quão impactante pode ser uma dobragem, e neste caso eles são tão bons que conseguem passar muitas emoções fortes a partir das suas interpretações. E aqui vão poder ver o porquê de eu dizer que a interpretação é um fator essencial numa dobragem. Ora vejam. 何も捨てることができない人には思い出せ。駆逐してやる。いや、殺す。世界は残酷なんだ。おお、すごいドヤ顔もいただきました。誰が人なんか殺したいと思うんだ。誰が好きでこんなことをしたいと思うんだよ。誰かお願いだ。誰か僕らを見つけてくれ。何にも変わってねえなお前は。
きないままだったよ。マフラーを巻いてくれてありがとう。そんなもん何度でも巻いてやる。Aqui puderam ver como eles dão alma ao personagem a partir da sua voz. Nota-se muita emoção e isto faz sim parte da dobragem. Não é só a sincronização de voz com os movimentos da boca. E como ele diz no post, é escusado insultarem e mandarem abaixo para os tirarem da série, porque além disso ser ridículo, é mesmo ridículo, é quase impossível porque as vozes deles, gostando ou não, são icónicas e a grande maioria que assiste agora a Dragon Ball Super já assistia e já cresceu a ouvir estas vozes e duvido que consigam tirá-los de lá com insultos e golpes desta natureza. É ridículo. Bem, conclusão desta confusão toda, há que haver mais respeito por qualquer dobragem, seja em que país for, porque existe muito trabalho aqui envolvido e eu acho que neste aspecto o Henrique Feiss esteve muito mal no comentário dele, mas como disse, ele devia estar de cabeça quente e não me deu bem as palavras e olha, deu no que deu. Por outro lado, gostei muito do post do João Loi em que ele não precisou de atacar ninguém para se fazer entender, apesar de que ele tem um conceito de dobragem que eu acho muito incompleto, como disse há pouco, e acho que é um dos aspectos que deve ser mais trabalhado nas dobragens de Dragon Ball Super aqui em Portugal, como também a seleção de vozes para os personagens que a meu ver está péssima. Eu não sei quem é que faz esse trabalho, mas não está a fazer um bom trabalho de certeza. Não existe grande ligação entre a voz e personagem, especialmente em personagens que apareceram agora em Dragon Ball Super. Bem, vamos lá acabar o vídeo que eu acho que já ficou muito grande para o tipo de assunto que é. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like. E muito obrigado a quem assistiu o vídeo até ao fim. E já sabem como é que é, eu vou ficar por aqui. E já está!